Cauã Barros, que é certo. Cauã Barros ele desfalcou o Vasco da Gama não por um problema físico de lesão, mas sim por um problema de cartão amarelo, né? Levou o terceiro cartão amarelo contra a equipe dos... Eita, esqueci, do Cruzeiro, isso, e desfalcou o Vasco da Gama nessa última quarta-feira, nessa última rodada de Campeonato Brasileiro, mas está de volta. Eu fui dar uma olhada nos números, completamente surreal, tá? A ausência do Cauã Barros, cara. Cauã Barros foi um jogador que, durante aí, né, os jogos contra Palmeiras, Cruzeiro e Bahia, aliás, contra Cruzeiro e Bahia, foram duas peças essenciais, assim, foi uma peça essencial, assim como também contra o Flamengo. A ausência de, principalmente, Cauã Barros, tá? Mas a ausência do Cauã e do Carlos Cuesta fizeram com que o sistema defensivo do Vasco caísse muito de produção. Isso fica comprovado em números. Para você ter noção, ontem, no jogo contra a equipe do Palmeiras, o Vasco teve 8 duelos. O elenco do Vasco, de uma forma geral, desses 8 duelos, ganhou apenas 5. O Vasco teve durante toda a partida 2 desarmes, 2 cortes. Isso, estou falando da posição volante, tá? 3 interceptações e uma falta. Ou seja, números dos volantes do Vasco da Gama, Hugo Moura, Tietê e Matheus Carvalho, que entrou no segundo tempo. No total, 2 desarmes, 2 cortes, 3 interceptações e uma falta. 5 duelos ganhos de 8 disputas. Contra o Cruzeiro, olha que loucura. O número de desarmes do Vasco foi 7. Contra o Palmeiras ontem, o Vasco só teve 2 desarmes. Contra o Cruzeiro, que tinha Cauã no meio campo, foi 7. O número de cortes ontem, 2. Contra o Cruzeiro, que tinha o Cauã em campo, 5. Ontem, contra o Palmeiras, 3 interceptações. Contra o Cruzeiro, 7. Então, olha a ausência do Cauã Barros que causou. Contra o Bahia, amigo, a coisa fica surreal. Principalmente no número de duelos. Contra o Bahia, foram 27 duelos. E 19 vencidos. Contra o Palmeiras, ontem foram 8 duelos e apenas 5 vencidos. Então, se o Vasco, assim, eu acho que fica nítido em números. Se o Vasco ontem perdeu para o Palmeiras, o Vasco nitidamente defensivamente foi muito fraco, põe na conta, assim, da ausência do Cauã. É um jogador hoje fundamental, eu não tenho dúvida que para o domingo, mesmo com o Tietê sendo uma peça importante para o técnico Fernando Diniz, o Cauã Barros será titular da equipe. É um jogador diferenciado e os números mais do que nunca mostram essa situação. Uma peça que está jogando muita bola, é uma excelente notícia para o técnico Fernando Diniz ter nesse próximo domingo Cauã Barros de volta e ainda mais a expectativa de também contar com o retorno de Carlos Cuesta e Matheus França. Show? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. E partindo aqui para a última parte do vídeo, fechar com vocês esse boa noite gigante, né? Tivemos aí nessas últimas horas